Você sabe quem realmente cercava Jesus? Fariseus, saduceus, zelotes, publicanos. Cada grupo tinha suas crenças, seus segredos e suas intenções. Hoje, você vai descobrir quem era quem no Novo Testamento e como cada um reagiu à presença de Cristo. Fique até o final e veja como essas histórias mudam completamente a forma de entender a Bíblia. No tempo de Jesus, a sociedade judaica estava organizada em diferentes grupos com funções e perspectivas distintas, e compreender cada um deles é essencial para entender os acontecimentos do Novo Testamento. Entre os grupos mais importantes estavam os fariseus e os saduceus, cada um com características teológicas, sociais e políticas próprias, que influenciavam diretamente a vida cotidiana e as expectativas messiânicas da época. Os fariseus eram provavelmente o grupo religioso mais numeroso e influente. Seu nome deriva de um verbo hebraico que significa separar ou dividir, o que sugere que eles eram conhecidos como um povo separado. Essa separação, para os estudiosos, refletia tanto um afastamento das impurezas e costumes mundanos, quanto um posicionamento político e religioso. Originários possivelmente do período dos Macabeus, os fariseus surgiram como resistência aos costumes helenísticos, mantendo uma observância rigorosa da lei de Moisés. Através de uma dedicação extrema à lei escrita e principalmente à tradição oral, eles buscavam manter a santidade e pureza do povo. A tradição oral era entendida como uma continuidade da lei de Moisés, transmitida por profetas, anciãos e líderes das sinagogas, e para os fariseus tinha um valor muitas vezes igual ou superior à lei escrita. A teologia farisaica incluía a crença na providência divina, na responsabilidade moral de cada pessoa, na ressurreição dos mortos e na existência de anjos e demônios. Eles também acreditavam em um juízo final e na recompensa eterna para os justos. Essa perspectiva escatológica os tornava populares entre o povo, que via neles uma promessa de esperança e justiça após a morte. No entanto, Jesus os criticava duramente por sua hipocrisia, legalismo e orgulho, atitudes que se manifestavam em exibicionismo e falsa santidade. Apesar de terem crenças corretas em alguns pontos, eles impunham aos outros exigências que eles mesmos não conseguiam cumprir, criando um sistema de justificação pelas obras, onde o cumprimento da lei era um fardo pesado para o povo. Os fariseus viam em Jesus uma ameaça às suas tradições e à ordem religiosa, enquanto Jesus os acusava de colocar tradições humanas acima dos mandamentos de Deus. Por outro lado, os saduceus formavam um partido religioso aristocrático, composto principalmente por famílias sacerdotais. O sumo sacerdote geralmente pertencia a este grupo, o que lhes conferia grande influência política e religiosa. O nome saduceu provavelmente deriva de Zadok, o sumo sacerdote que serviu nos tempos de Davi e Salomão. Entre os saduceus estavam os sacerdotes e a elite de Jerusalém, pessoas ricas e influentes que controlavam o templo e ocupavam posições centrais no Sinédrio, o Tribunal Supremo Judaico. Diferentemente dos fariseus, os saduceus reconheciam apenas o Pentateuco como escritura suprema e rejeitavam completamente a tradição oral. Os saduceus defendiam o livre-arbítrio e não acreditavam na providência divina da mesma forma que os fariseus. Rejeitavam a doutrina da ressurreição, a existência de anjos e a vida após a morte, entendendo que recompensas e punições ocorriam exclusivamente nesta vida terrena. Com uma visão materialista e humanista, preferiam manter o status quo, usufruindo do prestígio e do poder que possuíam. Embora suas motivações fossem diferentes das dos fariseus, ambos os grupos ocasionalmente se uniam para se opor a Jesus. Para os fariseus, ele representava uma ameaça à religiosidade e às tradições, enquanto os saduceus viam nele um risco às suas posições de influência e fontes de lucro. Essa aliança entre os grupos foi particularmente evidente no plano para a morte de Jesus e na perseguição aos primeiros cristãos. O contraste entre fariseus e saduceus revela a complexidade da sociedade judaica do primeiro século. Enquanto os fariseus buscavam moldar a fé do povo,
e se destacavam por uma observância rígida da lei. Os saduceus concentravam-se no poder político e na preservação de privilégios. Ambos, de maneiras distintas, moldaram a história que cercou o ministério de Jesus, criando um contexto de oposição e tensão que permeia grande parte dos evangelhos. Além dos fariseus e saduceus, existiam outros grupos que desempenhavam papéis significativos na sociedade judaica, como os essênios e os zelotes. Cada um desses grupos possuía características próprias, com modos de vida, crenças e práticas distintas, moldadas pelas expectativas religiosas, políticas e sociais do período. Os essênios formavam uma comunidade religiosa ativa. Embora não sejam mencionados diretamente nos evangelhos, viviam em comunidades espalhadas pela Judéia, especialmente em regiões desertas próximas ao Mar Morto, onde desenvolveram um estilo de vida comunitário baseado na renúncia de bens materiais, na estrita observância da lei cerimonial e, em muitas comunidades, no celibato, embora houvesse exceções com pessoas casadas. Os manuscritos encontrados naquela região, conhecidos hoje como os manuscritos do Mar Morto, provavelmente foram produzidos por esta comunidade, revelando muito sobre suas crenças e práticas. Os essênios consideravam que mantinham a verdadeira adoração a Deus, pois viam o culto no Templo de Jerusalém como corrompido. Por isso, desenvolveram um calendário religioso alternativo e rituais de purificação próprios. Sua teologia apresentava um dualismo marcado entre luz e trevas, bem e mal, puro e impuro. Defendiam princípios morais rigorosos, que incluíam honrar a Deus acima de tudo, não praticar o mal, promover o bem, ser justo com todos, demonstrar fidelidade mútua e obedecer às autoridades constituídas. Negociar de forma ilícita ou enganar era considerado inadmissível, e a defesa da verdade era um princípio inegociável. Cada ação, palavra e decisão tinha como base essa concepção de pureza e justiça, tornando o modo de vida dos essênios profundamente estruturado e comunitário. Por outro lado, os zelotes eram um grupo judaico nacionalista e revolucionário, profundamente comprometido com a libertação de Israel do domínio romano. O nome zelote deriva do termo hebraico que significa ardente ou fanático, refletindo a intensidade de seu zelo pela independência nacional e pela fidelidade à aliança com Deus. O movimento zelote surgiu a partir das ideias de Judas, o galileu, que organizou uma revolta contra os romanos em 6 d.C., dando início a uma tradição de resistência ativa e violenta. A teologia dos zelotes incluía a crença de que Deus exigia de seu povo uma luta ativa contra os opressores estrangeiros. Para eles, qualquer compromisso com Roma era visto como traição à aliança divina. As estratégias dos zelotes incluíam sabotagens, ataques coordenados a funcionários romanos e colaboradores judeus, e a destruição de símbolos do poder imperial. A violência era justificada se conduzisse ao objetivo de libertação, visando a restauração da independência de Israel e a quebra da opressão estrangeira. Os zelotes tiveram papel decisivo nas revoltas judaicas, especialmente a que culminou na destruição de Jerusalém em 70 d.C., sendo lembrados historicamente como aqueles que levaram a cidade à ruína. Apesar de alegarem agir em nome de Deus, frequentemente distorciam a visão de zelo pela fé, justificando ações violentas e motivadas por interesses pessoais ou pelo desejo de poder, em vez de pura devoção a Deus. Enquanto os essênios buscavam a pureza espiritual e moral através do isolamento e da disciplina comunitária, os zelotes buscavam a liberdade política e nacional por meio da ação direta e da luta armada. Cada grupo, à sua maneira, influenciou a sociedade judaica e o contexto em que Jesus ministrava, mostrando a diversidade de respostas às circunstâncias históricas e à expectativa messiânica do povo. Esses grupos, com suas particularidades, moldaram não apenas a vida cotidiana e as tensões políticas, mas também a percepção que o povo tinha sobre justiça, santidade e o reino de Deus. O contraste entre a vida austera e comunitária dos essênios e a ação revolucionária e militante dos zelotes
revela a complexidade social e religiosa do tempo de Jesus, preparando o cenário para a compreensão de como ele se posicionaria diante de cada um deles. O entendimento dessas duas comunidades é essencial para compreender a variedade de expectativas que circulavam em Israel, e como cada grupo via o Messias, a lei e a obediência a Deus, destacando a singularidade do ministério de Jesus em meio a esse mosaico social e religioso, onde ele surgiria como figura central, desafiando tanto os rígidos sistemas de pureza quanto os movimentos violentos de libertação nacional. Além dos grupos religiosos e revolucionários, havia categorias profissionais e sociais que desempenhavam papéis fundamentais na sociedade judaica, como os escribas e os publicanos. Compreender cada um desses grupos ajuda a contextualizar as interações de Jesus e a forma como ele se relacionava com diferentes setores da população. Os escribas, originalmente copistas e secretários, evoluíram para se tornarem especialistas na lei de Moisés e nas tradições judaicas. Conhecidos também como mestres ou doutores da lei, dedicavam anos de estudo às escrituras e à tradição oral, desenvolvendo uma competência técnica impressionante na interpretação e aplicação das normas legais. Muitos escribas estavam alinhados ao partido dos fariseus e ocupavam posições no Sinédrio, o Tribunal Supremo Judaico. Sua função incluía ensinar nas sinagogas, resolver disputas legais e preservar a tradição por meio da transmissão cuidadosa dos textos sagrados. Ao longo dos evangelhos, os escribas aparecem frequentemente associados aos fariseus em conflitos com Jesus. Ele criticava sua hipocrisia, o formalismo excessivo e a ênfase em regras externas em detrimento da justiça, misericórdia e fidelidade interior. Apesar de muitas vezes se oporem abertamente ao ministério de Jesus, alguns escribas vieram a crer nele, demonstrando que o estudo e a dedicação à lei não eram incompatíveis com a fé em Cristo, quando compreendidos com sinceridade e abertura de coração. Após a destruição de Jerusalém e do templo, os escribas desempenharam papel crucial na preservação do judaísmo, garantindo a continuidade do ensino e da tradição entre as gerações subsequentes. Os publicanos, por outro lado, ocupavam uma posição muito diferente na sociedade. Eram cobradores de impostos ou de taxas alfandegárias para os romanos, trabalhando em um sistema de concessões que permitia a empresários locais comprar o direito de arrecadar tributos numa região específica. Pagando uma quantia fixa a Roma, os publicanos mantinham como lucro qualquer valor arrecadado além do combinado. Entre eles, estavam coletores de pedágios em pontes, portões de cidades e mercados, cobrando impostos sobre importações, exportações e tarifas de transporte. A fama dos publicanos não era positiva. Eram frequentemente acusados de extorsão, avareza e injustiça, aproveitando-se da população para obter lucro pessoal. Socialmente, enfrentavam a rejeição de seu próprio povo, sendo considerados traidores e colaboradores dos opressores romanos. Eram excluídos das sinagogas e tratados com desprezo pelos cidadãos respeitáveis, que ensinavam a evitar qualquer contato social com esses cobradores de impostos. O ministério de Jesus trouxe uma perspectiva radical em relação aos publicanos. Ele interagia com eles de maneira inesperada, chegando a comer com coletores de impostos, aceitar alguns como discípulos e utilizá-los como exemplos positivos em parábolas. Essa atitude chocava profundamente a sociedade judaica, pois desafiava normas sociais profundamente enraizadas. Ao incluir publicanos em seu ensino e ministério, Jesus demonstrava que o reino de Deus estava aberto até mesmo àqueles considerados indignos pela religião e pela sociedade. A presença dos escribas e dos publicanos no cenário do Novo Testamento revela um contraste profundo entre conhecimento religioso e prática social, entre autoridade legal e subserviência fiscal, entre exclusão e inclusão. Enquanto os escribas buscavam manter a lei e a tradição com rigor técnico, os publicanos navegavam nas exigências do sistema imperial em busca de lucro. Jesus, em seu ministério, mostrou que o reino de Deus transcende essas categorias
valorizando tanto a sinceridade do coração quanto a oportunidade de transformação e inclusão. O estudo detalhado desses grupos permite compreender melhor os conflitos narrados nos evangelhos, o posicionamento de Jesus diante da autoridade religiosa e política e a abrangência de sua mensagem, que alcançava desde os doutores da lei até os cobradores de impostos, oferecendo a todos uma oportunidade de reconciliação com Deus e participação ativa no reino. Além dos grupos religiosos, nacionalistas e profissionais, havia grupos políticos e regionais que desempenhavam papéis importantes na vida social, econômica e espiritual de Israel, como os herodianos, os samaritanos e os galileus. Cada um desses grupos possuía características próprias, moldadas por suas origens, interesses e contextos geográficos. Os herodianos eram um grupo político formado por apoiadores da dinastia de Herodes, sem motivação religiosa direta, interessados em manter a aliança do governo judeu com Roma. Esses indivíduos buscavam estabilidade política e prosperidade econômica, unidos pela convicção de que a proteção romana era necessária para garantir ordem e progresso. Composto principalmente por membros da elite urbana, comerciantes prósperos e funcionários administrativos, os herodianos viam na família de Herodes um símbolo de equilíbrio entre as demandas romanas e as necessidades locais. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e da Pérea durante o ministério de Jesus, era considerado por eles um líder capaz de sustentar essa harmonia. Diferentemente dos zelotes que resistiam violentamente à ocupação romana, e dos fariseus que mantinham oposição mais passiva, os herodianos abraçavam o sistema imperial como meio de alcançar seus objetivos pessoais e comunitários. Na Bíblia, eles aparecem como opositores do ministério de Jesus e, em diversas ocasiões, se uniam a outros grupos, como os fariseus, para armadilhas políticas e religiosas. Um exemplo notável ocorre quando herodianos e fariseus questionam Jesus sobre o pagamento de tributos a César, buscando acusá-lo de blasfêmia ou traição. Sua resposta, "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", demonstra sua sabedoria em lidar com tensões políticas e religiosas complexas. Os samaritanos representavam uma comunidade étnica e religiosa distinta, vivendo na região de Samaria. Sua origem remonta ao período assírio, quando deportações e reassentamentos populacionais após a queda do Reino do Norte de Israel criaram uma população mista e sincrética. Essa mistura incluía descendentes das tribos de Israel com povos estrangeiros que introduziram práticas idólatras. Apesar dessas origens complexas, os samaritanos eram monoteístas e, em certos aspectos, mais rigorosos na observância da lei de Moisés do que os próprios judeus da Judéia. Eles reconheciam apenas o Pentateuco como escritura autêntica, desprezando livros proféticos e outros escritos aceitos pelos judeus. Moisés era considerado o verdadeiro profeta, e o Monte Gerizim, e não Jerusalém, era o local legítimo de adoração. Os samaritanos aguardavam a vinda de um Messias restaurador que estabeleceria justiça e verdadeira adoração. Durante o período do Novo Testamento, judeus e samaritanos mantinham relações de hostilidade e evitamento social. Mas Jesus rompeu essas barreiras, ministrando ativamente aos samaritanos e incluindo-os em parábolas e ensinamentos. Após a ressurreição, ele enviou seus seguidores para anunciar o Evangelho também a esse povo, e o livro de Atos registra o crescimento da mensagem entre os samaritanos, especialmente por meio do diácono Felipe. Uma pequena comunidade samaritana resistiu através dos séculos, permanecendo até hoje. Os galileus eram judeus que viviam na região da Galileia, uma área fértil com clima favorável e densidade populacional considerável, composta de agricultores, pescadores e artesãos. Culturalmente, a Galileia era mais influenciada pelo helenismo do que a Judéia, devido à proximidade de rotas comerciais internacionais. Politicamente, os galileus mantinham tradição de resistência desde os tempos dos Macabeus, sendo berço de várias revoltas anti-romanas. Religiosamente,
embora seguissem o judaísmo ortodoxo, eram vistos pelos judeus da Judéia como menos rigorosos na observância da lei. E a designação Galileu era frequentemente usada pejorativamente. Seu sotaque era facilmente reconhecível, e Jesus, assim como a maioria de seus discípulos, era identificado como Galileu. No Pentecostes, o livro de Atos registra o impacto da pregação desses galileus, que apesar de sua origem regional, foram capazes de comunicar o evangelho em diversas línguas, alcançando pessoas de diferentes nacionalidades. O entendimento de herodianos, samaritanos e galileus revela a diversidade política, étnica e cultural presente na Palestina do primeiro século. Cada grupo possuía interesses, tradições e perspectivas próprias, e Jesus navegava entre eles com sabedoria, atingindo corações e transformando a compreensão da lei, da justiça e do reino de Deus. Sua interação com cada grupo demonstra que a mensagem do Evangelho não estava limitada a um único setor da sociedade, mas se estendia a todas as regiões, classes e tradições, rompendo barreiras de hostilidade, preconceito e divisão. Havia também os gentios, os não-judeus, e posteriormente, durante o período apostólico, os nicolaítas, cada um representando aspectos distintos da interação cultural, religiosa e espiritual com o povo de Deus. Compreender esses grupos é essencial para perceber como a mensagem do Evangelho se expandiu e enfrentou desafios desde os primeiros séculos. Os gentios constituíam a vasta maioria da população no mundo mediterrâneo do primeiro século, incluindo dezenas de grupos étnicos, tradições culturais e sistemas religiosos diversos. Para os judeus, o termo gentio tinha um significado principalmente religioso, distinguindo entre aqueles que adoravam o Deus de Israel e aqueles que seguiam outros sistemas de crença. No Império Romano, os gentios incluíam desde cidadãos privilegiados até pessoas de origem bárbara em posição de servidão. A religiosidade gentílica era plural e sincrética, com diferentes deidades sendo adoradas simultaneamente e novos cultos sendo incorporados facilmente aos panteões existentes. Na tradição profética israelita, muitas profecias descreviam os gentios como povos derrotados, servindo para aumentar a glória de Israel. Contudo, havia também promessas de que os gentios participariam da herança do Messias, que reuniria judeus e gentios no reino messiânico. Durante o ministério de Jesus, ficou claro que as barreiras entre judeus e gentios deveriam ser removidas. O apóstolo Paulo enfatizou que, através da obra redentora de Cristo, a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada, formando um só povo na Igreja de Cristo. Os cristãos primitivos entenderam que a salvação por meio de Jesus era para todos, e o Evangelho deveria ser anunciado a todas as nações, independentemente de origem ou etnia. Os nicolaítas, por sua vez, surgiram durante o período apostólico após o tempo de Jesus e representavam um desafio interno à igreja primitiva. Procuravam difundir ensinos contrários ao verdadeiro Evangelho, corrompendo a fé e pervertendo o culto a Deus. Eles são mencionados apenas 2 vezes no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, como aqueles cujas obras eram detestadas por Deus. Os cristãos de Éfeso foram elogiados por rejeitar suas práticas, enquanto os de Pérgamo foram repreendidos por tolerá-las. A identidade exata dos nicolaítas é debatida, com alguns estudiosos os associando a seguidores de Nicolau, um dos 7 diáconos mencionados nos Atos dos Apóstolos, e outros considerando o nome simbólico, relacionado à dominação e influência sobre os fiéis. É possível que formassem uma seita gnóstica que tentava infiltrar-se nas comunidades cristãs, propagando doutrinas falsas, incentivando a imoralidade e promovendo a participação em rituais pagãos. Eles são paralelos a Balaão do Antigo Testamento, que ensinou o rei Balaque a lançar tropeços diante de Israel. Assim como Balaão, os nicolaítas buscavam induzir os cristãos ao erro, à corrupção moral e à idolatria. O conhecimento sobre gentios e nicolaítas reforça a compreensão de que a expansão do Evangelho exigia sabedoria, paciência e coragem.
Jesus e os apóstolos mostraram que a mensagem de Deus é universal, capaz de transformar corações de judeus, gentios e aqueles que buscavam poder ou prazer a qualquer custo. A história desses grupos revela os desafios enfrentados pela igreja primitiva e a importância da fidelidade aos ensinamentos de Cristo, demonstrando que a obra de Deus transcende divisões étnicas, políticas, sociais ou religiosas. Por fim, compreender todos esses grupos, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, escribas, publicanos, herodianos, samaritanos, galileus, gentios e nicolaítas, permite que tenhamos uma visão completa do contexto em que Jesus viveu e ministrou. Cada grupo representa uma parte da complexidade da sociedade do primeiro século, mostrando as tensões, alianças, preconceitos e expectativas que moldaram a narrativa bíblica. Reconhecer essas realidades nos ajuda a compreender melhor os evangelhos e a profundidade das ações e ensinamentos de Jesus. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre a Palavra de Deus e compreender cada detalhe histórico e teológico do Novo Testamento, aproveite esta oportunidade para se inscrever no canal. Aqui você terá acesso a conteúdos completos, fiéis às Escrituras, que explicam o contexto histórico, político e religioso da época de Jesus, ajudando você a crescer na fé e no entendimento da Bíblia. Não esqueça de clicar em inscrever-se, ativar o sininho para receber notificações e acompanhar todas as aulas e explicações que preparamos, aprofundando seu estudo bíblico de maneira completa e contínua. O estudo desses grupos nos lembra que o conhecimento da história e da cultura do tempo de Jesus não apenas enriquece nossa compreensão dos evangelhos, mas também nos desafia a viver com integridade, justiça e amor, seguindo o exemplo do mestre que atravessou barreiras, confrontou tradições e trouxe a mensagem da salvação para todos os povos. Ao se inscrever no canal, você continuará essa jornada de aprendizado, descobrindo cada detalhe do mundo em que Cristo viveu e como sua mensagem continua transformando vidas hoje.